A despeito do que diga a mídia e fique alardeando sobre a islamofobia que está acontecendo na Europa, a despeito de toda a xenofobia que é dita, que existe no mundo inteiro e que está agora acabando com as relações humanas, que está prejudicando o florescimento humano e o multiculturalismo, existe um ponto que a grande mídia, como vocês sabem, mais uma vez, sempre pervertendo ou omitindo a verdade, jamais trata, que é o ponto da cristianofobia ou cristofobia. Este mapa que você está olhando agora na sua frente é l'Observateur de la Christianophobie, ou seja, o observatório da cristianofobia ou da cristofobia, que mostra no mundo inteiro um mapa do que acontece com os cristãos, de incêndios criminosos, de mortes ou agressão por armas, por vandalismos em igrejas, de depredação, atentados ou até de revoltas e protestos violentos contra os cristãos. Este mapa coloca tudo ali. O link para o Observatoire de la Christianophobie está aqui na descrição. Você pode acessá-lo depois deste vídeo e você pode ver que, na verdade, o grande foco, o grande ódio deste mundo sempre foi os cristãos. Isso, obviamente, desde que, sei lá, Jesus veio à Terra, né? Na época em que Jesus era vivo, os evangelhos registram que Jesus Cristo era chamado de bêbado, de comilão e foi chamado até de Beuzebu. E aí o próprio Cristo disse: olha, se me chamaram de Beuzebu, o que é que chamarão vocês que são os meus seguidores? Já que o mestre não é menor do que os seus seguidores, né? Então, se chamaram Jesus de Beuzebu, o que é que vão chamar a gente? O que vão fazer com a gente? Se perseguiram, crucificaram e julgaram injustamente, mataram Jesus Cristo, que era o santo dos santos, o que é que não farão conosco? É isto que está acontecendo. Essas perseguições que você observa no Observatório da Cristianofobia são as perseguições mais violentas e explícitas, as perseguições, vamos dizer, físicas que acontecem contra os cristãos. Mas aqui, por exemplo, no Ocidente, a gente tem visto a perseguição cultural que, na maioria das vezes, antecede a perseguição física. E é exatamente isso que, por exemplo, um outro relatório da Portas Abertas, que é uma missão que cuida de cristãos perseguidos pelo mundo inteiro, relatou no seu último report que eles soltaram. Eu vou mostrar alguns detalhes para você. A missão Portas Abertas coloca alguns números muito interessantes nesse infográfico. E ela elenca os 50 principais países que perseguem os cristãos mais fortemente. Obviamente, em primeiro lugar, está a Coreia do Norte, que é impassiva com o seu ateísmo militante. E em segundo lugar está o Afeganistão, que é um país com a religião predominante islâmica. E na maioria das vezes os países que mais perseguem cristãos são sim os países muçulmanos e não tanto os países ateus como foi no passado com os regimes totalitários comunistas. Então, considerando esses 50 países que mais perseguem cristãos, houve um crescimento de 14% no número de cristãos que sentiram e receberam a perseguição. De 215 milhões em 2018, e em 2019 isso já passou para 245 milhões de cristãos perseguidos. O que significa que 1 em cada 9 cristãos no mundo inteiro sofre perseguição. Isso é muito elevado. Eu quero saber que outro tipo de religião, que outro tipo de manifestação de credo cultural, ou até grupo LGBT, que se dizem os perseguidos, os índios, o que quer que seja, recebe uma perseguição tão universal, tão massiva e tão constante por mais de 2000 anos. Não existe. Nós, os cristãos, sim, somos as verdadeiras vítimas desse mundo. Porém, nós não nos fazemos de vítima fingindo, ai meu Deus, fazendo piedade. A gente encara isso como uma realidade própria da nossa fé, porque nós sabemos que esse é o caminho de quem segue Jesus. E como diria São Pedro, aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Veja só que só nesse começo de ano de 2019, nos 50 países que mais perseguem cristãos no mundo inteiro, já foram mortos 4.136 cristãos pelo mundo inteiro somente pela sua fé. Ou seja, pelo motivo de crer em Jesus Cristo e confessar a sua fé e não abdicar dela, 4.136 cristãos já foram mortos somente nesse início de ano de 2019. Foram 2.625 cristãos que foram presos ou detidos, julgados, sentenciados e às vezes até postos em prisão em razão da sua fé. Foram, pasmem, isso aqui a gente pode lembrar de Notre Dame ou da igreja de Nova York agora, que foi preso um homem com gasolina que queria destruir a catedral de Nova York. Agora
a gente vê essa estatística do Portas Abertas de que 1.266 igrejas, né, prédios ou igrejas cristãs foram atacadas somente nesse início de 2019, o que dá sim um respaldo para o mapa e o infográfico do L'Observatoire de la Christianophobie. Ou seja, meus amigos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ser cristão neste mundo não é fácil. Né, o C.S. Lewis diria que o cristianismo não é uma opção fácil, né? O cristianismo não é uma delícia, não é um mar de maravilhas neste mundo. Se eu quisesse uma coisa fácil, diria C.S. Lewis, eu não iria sugerir o cristianismo. Eu iria sugerir sim uma boa garrafa de vinho, porque é muito mais interessante, vamos dizer, em termos de prazer próprio, do que ser cristão. Que é ser odiado por este mundo, ser perseguido, desde o momento em que você pronuncia a sua fé e não a negocia, não se torna um jujuba que faz concessões para ser aceito pelo mundo. É por isso que eu apanho tantas vezes aqui na internet e tantos outros que defendem a fé cristã apanham tanto moralmente, uns até fisicamente, como eu já disse para vocês aqui. Algumas pessoas do nosso filme já foram ameaçadas de morte porque estão produzindo comigo um filme criticando a teologia da libertação, que aliás nós já encerramos as filmagens, falta só um detalhezinho ou outro para filmar e a gente já, como eu disse, a pós-produção já está rolando. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus caros: hoje é sábado de silêncio, é o sábado em que, vamos dizer, nós ficamos calados e meditamos o período em que Cristo ficou completamente assim, um dia inteiro enterrado. Ele morre na sexta-feira santa às 3 horas da tarde, uns dizem às 2 da tarde, morre às 3 horas da tarde, passa o sábado inteiro na tumba, vai, segundo o nosso credo, pregar aos espíritos em prisão e depois, no domingo da ressurreição, no domingo pascal, ele ressurge com uma nova vida para dar a todo aquele que quiser. Lembre-se, esta notícia aqui que eu estou dando para vocês sobre a perseguição cristã, sobre a destruição de prédios religiosos, você nunca verá com esta magnitude e esta descrição na grande mídia, infelizmente, porque não está interessado em mostrar quem é o verdadeiro grupo perseguido deste mundo. Ainda assim que existam outros grupos perseguidos, mas nós, cristãos, sim, somos a prova da verdadeira resistência por mais de 2000 anos, existindo ao ódio do mundo, ao ódio do poder do Estado, das ideologias, e nós estamos aqui, firmes e fortes, muitas vezes capenga, mostrando que a fé em Cristo, sim, prevalecerá, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua santa, católica, apostólica, romana igreja. Fique com Deus. Nesse sábado, reze. Tire um período com a sua família para rezar e meditar sobre a morte de Cristo, para meditar e rezar sobre os cristãos perseguidos em todo o mundo, porque eles sim precisam das nossas orações, da nossa compaixão, muito mais do que nós mesmos que estamos aqui como eu, no conforto das nossas casas. Que Deus o abençoe, fique atento aos cristãos perseguidos, se puder inclusive, ajude financeiramente. Tem alguns links aqui na descrição para você poder ajudar estes projetos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, esteja com todos nós.